Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates, estou aqui com os meus amigos, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, para darmos sequência ao estudo da nossa revista Betel Dominical do terceiro trimestre de 2022. Essa revista aqui tem por tema o trimestre o Sermão do Monte. Estamos vendo aqui a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. Lembrando que essa revista é comentada pelo bispo Abner Ferreira e o vídeo de hoje é sobre a lição de número 10, programada para o dia 4 de setembro, primeiro domingo de setembro, o último mês do trimestre, né? Tem como tema, título, a lição, a solicitude da vida. E essa lição ela vai tratar sobre um tema muito importante que eu vou falar logo daqui a pouquinho. Então, nesse momento, eu peço a você que, por favor, pegue a sua Bíblia, sua revista, seu plano de aula e uma canetinha, porque nós vamos começar agora o nosso estudo e vamos começar pelo texto áureo que diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Mateus 6,34. A nossa verdade aplicada é: um viver com qualidade glorifica a Deus e inclui confiança em nosso Pai Celestial e prioriza o reino de Deus e a sua justiça. Nesse momento, agora eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados, meus amigos aqui de todas as semanas, né, os pastores que me ajudam aqui a compor esta mesa. Quero começar aqui dando as boas-vindas ao pastor Marcos Santana. A paz do Senhor, pastor Marcos Santana, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William e aos nossos irmãos. Objetivos da lição de número 10. Ensinar que confiar em Deus é a arma contra a ansiedade. Destacar o cuidado de Deus para com os seus. Apresentar como podemos vencer a ansiedade. Textos de referência: Mateus capítulo 6, versículos 25, 26 e 27. Oremos pedindo a bênção do Senhor. Nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, elevamos a Ti a nossa voz para Te agradecer por tantos benefícios que o Senhor nos tem concedido. Pedimos agora que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos dirija, nos inspire no estudo da Tua Palavra, que vidas sejam edificadas, que nossa mente seja aberta pelo Senhor para compreender a Tua Palavra, que vidas sejam restauradas e renovadas. Senhor, envia o Teu socorro a todos que estão necessitados e carentes de desfrutarem da Tua paz. Continue abençoando a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, considerando que a lição de hoje trata sobre a ansiedade e nós temos o privilégio de ter aqui conosco todas as semanas, compondo a mesa, um psicólogo, o nosso brilhante pastor e psicólogo William Barros, a gente conversando entre nós aqui entendemos que seria muito melhor, tanto para nós como para você que está nos ouvindo, você que nos acompanha, você que é professor, você que é aluno. Nós cremos, né, que ter a participação do pastor William Barros comentando toda a lição, teremos um aproveitamento muito melhor. Então, baseado nesta nossa interpretação, dessa nossa visão com respeito à aula de hoje, eu quero aqui dar as boas-vindas ao pastor William Barros, convidá-lo aqui para já dar início ao nosso estudo, comentando os 3 pontos da lição. Seja bem-vindo, pastor William Barros.
Meus irmãos, agradecendo ao pastor Prates as palavras e aproveitando esse espaço generosamente concedido para que a gente possa abordar os 3 tópicos da lição de hoje sobre talvez um dos piores males junto com a depressão que temos hoje na sociedade pós-moderna, eu creio que a aula de hoje tem um valor muito maior do ponto de vista preventivo, do ponto de vista curativo e também do ponto de vista de esclarecimento, para que as pessoas possam ter mais conhecimento. O que ocorre, meus irmãos? Jesus vai dizer aqui em Mateus 6 uma coisa que parece impossível. E ele não negocia, não é uma sugestão, não é um conselho, ele dá uma ordem. Ele diz, não andeis ansiosos. Pastor Prates, parece uma loucura isso, porque como não ficar ansioso? Não é verdade? Porque pensa bem, se Jesus deu um mandamento, não cumpri-lo é pecado. Então logo entra o conflito. Como eu não ficaria ansioso? Meu Deus! E ele diz, está na palavra, mas aqui eu mostro para você um detalhe importante. Jesus não diz não fique ansioso, ele diz não ande ansioso. Ou seja, você não pode permitir que a ansiedade domine as suas ações no dia a dia. É isso o ponto-chave da questão. Você não, por mais que você fique ansioso, preocupado, temeroso, perca o sono de noite uma vez ou outra com alguma questão, você não deve permitir que a ansiedade domine seus passos. Essa expressão de Jesus é semelhante quando a Bíblia diz, não andeis em espírito. Ou seja, tudo que você fizer enquanto mexer as pernas, faça em espírito. É isso que o texto está dizendo. E aqui ele está dizendo mais ou menos a mesma coisa. Ele diz, não ande, não permita que nada que você faça seja dominado pela ansiedade. É esse o ponto da nossa lição de hoje. Então vejam, ficar ansioso faz parte da existência humana. Todo mundo fica ansioso. Um bebê pode ficar ansioso com vontade de amamentação, que é o leite, que é o peitinho da mamãe, quer mamar e está lá e começa a chorar, começa a gritar. Imagine você com fome, já passou da hora do almoço, e está ali, imagine você num evento e descobre que só vai poder almoçar daqui a 2 horas. Isso pode gerar um pouco de ansiedade. Imagine você num avião em turbulência e avisam, olha, coloque os cintos, passaremos por uma zona de turbulência. Enquanto a turbulência não começa, você já começa a olhar para a janela, já fica ali meio tenso, fica meio ansioso, esperando o que pode vir. Então, a ansiedade, de uma forma geral, faz parte da vida do ser humano. Não há problema nisso. Todos nós, num certo grau, sofremos com ansiedade, porque isso faz parte da vida humana. Uma vida sem nenhum tipo de ansiedade é uma vida sem emoções, é uma vida preto e branco. É uma vida onde há o embotamento dos afetos, trazendo aqui uma expressão mais técnica da psiquiatria. Ou seja, uma vida onde não há nenhum tipo de emoção seria uma vida com embotamento dos afetos. A pessoa simplesmente perdeu os sentimentos, ela está morta por dentro. E essa não é a vida que Deus tem para nós. As emoções fazem parte da existência humana. Tem hora que ficamos tristes, tem hora que ficamos alegres, tem hora que choramos, tem hora que sorrimos, tem hora que sentimos dor, tem hora que sentimos alívio, tem hora que estamos preocupados ou ansiosos e tem hora que estamos tranquilos e confiantes. Então, tudo isso faz parte da existência humana. Então, cada pessoa que assiste essa aula, em primeiro lugar, precisa entender que o que Jesus está dizendo aqui vai além dessa questão de simplesmente sentir ansiedade. Ele está focando aqui o problema, a problemática onde a ansiedade começa a nos dominar e nos impede de raciocinar com clareza, nos impede de agir de forma satisfatória, sabe? Nos domina a ponto de nos anular, como se estivéssemos numa camisa de força. Esses são os pontos que Jesus foca quando diz, não andeis ansiosos. Esse é o X da questão. Então, eu tenho certeza que essa aula pode ajudar muito cada aluno e cada professor que assiste nesse momento essa aula. Agora, quando a gente olha aqui para o tópico 1, combatendo a ansiedade,
olhamos para o tópico 2, ansiedade para nada é proveitosa, e o tópico 3, ansiedade é incrédulo, eu quero aqui fazer alguns comentários, e se você puder anotar algumas coisas, anotem. Vejam, tirando esse limite natural da ansiedade, esse limite onde todos nós sentimos pouco ou muito ansiedade, a gente tem que lidar na vida, muitas vezes, isso cresceu muito agora, pastor Prates, com essa situação toda de pandemia. Vejam que aumentou mais de 40% os problemas com depressão pós-pandemia e aumentou também, quase no mesmo nível, o problema com ansiedade. Nós temos hoje adolescentes e jovens sofrendo com ansiedade, pessoas cortando os braços, pessoas com as unhas todas corroídas e já em carne viva, que já passou da unha, já chegou na carne, pessoas com picos de raiva, quebrando o celular, chutando parede, pessoas hoje sem paciência no trânsito, brigando, batendo com o veículo. Ou seja, a sociedade que nós vivemos agora, a sociedade que existe enquanto você assiste essa aula, certamente, sem qualquer dúvida, é uma sociedade muito mais sofrível. É uma sociedade que sofre muito mais com ansiedade do que sofria há 2 anos atrás. Ou seja, esta questão piorou demais agora, enquanto nós gravamos essa aula aqui e você assiste essa aula. E talvez agora mesmo, enquanto essa aula chega até a sua casa, ou no seu celular, onde quer que você esteja, quem sabe você mesmo seja uma pessoa muito ansiosa, ou esteja sofrendo agora por isso. Porque quem mais vai sofrer com pessoas assim, no primeiro momento, são as pessoas no seu entorno, quem convive no local de trabalho, no seio da família, imagine, num departamento da igreja, ou seja, as pessoas mais próximas acabam tendo uma convivência muito difícil, há muitos arranhões, há muitos aborrecimentos, há muitas frases ditas fora de contexto, fora de lugar, acaba se ferindo o outro, aí tem que se voltar atrás e pedir desculpas, e às vezes tem gente que tem dificuldade de pedir perdão, não pede perdão, alguns passam para aquela tática de simplesmente ficar calado sobre aquele assunto até aquele assunto morrer e tentar voltar à boa, voltar à normalidade, e nem sempre isso funciona, pela repetição das situações que aborrecem, e às vezes isso acaba até destruindo relacionamentos. Tá? Então, num primeiro momento, quem sofre muito são as pessoas que convivem. Talvez agora mesmo assistindo essa aula, tenha alguém olhando aí para alguém e falando, olha, meu Deus. E num segundo momento, quem mais vai sofrer é a própria pessoa. Por quê? Ela começa a ver prejuízos nos seus relacionamentos, ela começa a ter perdas, e é a hora que ela começa a se sentir mal, eu sou o culpado, eu estrago as coisas, eu firo as pessoas, eu perco amizades, eu perco emprego, eu falo demais, e essas pessoas começam a sofrer agonia, culpa, e muitas delas chegam ao ápice disso, que é começarem a sofrer com crises de pânico, com síndrome de pânico. Nós estamos tendo casos hoje muito aumentados com relação à síndrome do pânico. E aqui, claro, não é um local próprio e nem é um momento para tratar disso aqui de forma mais detalhada. Nosso assunto aqui é a Bíblia, a Palavra de Deus, e como passamos aqui pela ansiedade, pelo que disse o Senhor Jesus, nós estamos ventilando aqui. Eu vou mostrar um pouco do panorama do que é a ansiedade, sabe? Vou mostrar um pouco sobre isso, seus sintomas, etc. E, após isso, eu vou dar alguns conselhos práticos aqui com relação a vencer a ansiedade. Ou seja, estamos trabalhando aqui em cima dos 3 tópicos da lição sem fugir. Eu vou apenas trazer o assunto dentro de um foco arrumado de uma forma diferente, mas dentro dos 3 tópicos, para ajudar cada irmão, cada pessoa que assiste essa aula, para poder justamente lidar melhor com isso. Em primeiro lugar, entender o que é essa ansiedade. Quando ela vira um problema, ela vira uma síndrome, ela vira uma crise. Vejam, dentro do ser humano, a ansiedade é uma resposta para uma situação de risco. Então guardem bem isso. A ansiedade é uma coisa que Deus colocou no ser humano como uma resposta para uma situação de risco. E ela aciona hormônios dentro da gente para que fiquemos alertas.
nesse momento, a pessoa fica mais acelerada, mais atenta, mais pronta para duas coisas. Esse alerta leva a pessoa a estar pronta para um combate ou para uma fuga. Combater ou fugir. Isso Deus colocou no ser humano para sua preservação, para sua defesa. O problema da crise da ansiedade é como se tivesse um defeitozinho nesse botão dentro da gente. E essa fuga ou combate começam a ser acionados na gente, mesmo sem um perigo iminente. Mesmo sem que nada na nossa volta represente um risco naquele momento. Eu vou dar um exemplo a vocês aqui. Eu tratei como psicólogo clínico em 2020 uma jovem que foi testemunha de uma chacina. Ela estava com uma amiga dela num bar lanchonete próximo à sua casa, e tinha 2 mesas com vários homens conversando, vendo o jogo e bebendo. De repente parou um carro na porta do bar, saíram 3 homens do carro e mataram todos que estavam naquela mesa. As únicas pessoas vivas dentro do bar foram ela e a amiga. Elas ficaram com sangue pelo corpo das vítimas que foram assassinadas ali. Foram na delegacia, isso foi assunto de televisão, de matérias jornalísticas. E depois de um mês, ela estava dentro de um ônibus indo da sua casa na direção do centro comercial, uma viagem de ônibus de cerca de 25 a 30 minutos. E na metade da viagem, um ônibus parou no sinal. E aí, quando o ônibus foi arrancar no sinal, o sinal abriu, deu aquele barulho no cano de descarga, pastor Prates. Tá! Quando ela ouviu o barulho do cano de descarga, ela na hora, o coração dela disparou. Começou a bater fortemente, começou a sentir falta de ar. E então ela não conseguia respirar, apertou o botãozinho lá e pediu para descer. O motorista, deixa eu descer, eu estou passando mal, deixa eu descer. Desceu, atravessou a linha do trem, ela estava em frente à estação de trem e correu para o hospital próximo. Chegou no hospital, pensou que estava tendo infarto, levaram para a emergência, médico, e por fim, o médico falou, descartou, você não está tendo infarto. Perguntou, aconteceu alguma coisa traumática, você se aborreceu, o que houve? Ela disse, olha, 1 mês atrás eu fui testemunho de uma chacina e morreu muita gente na hora lá, e eu estou viva. E ele disse, então está explicado. Você precisa buscar ajuda psicológica. O que você teve aqui foi uma crise de ansiedade. Naquele momento que ela estava dentro do ônibus, vejam, ninguém que estava em volta dela correu. Ninguém estava dentro do ônibus quando o barulho do cano de descarga disparou, ninguém se abaixou. Ou seja, conscientemente ela sabe que não era um tiro. Mas inconscientemente, aquele barulho remeteu nela a memória do que tinha acontecido. E quando o barulho do cano de descarga aconteceu, na mente dela veio o pensamento, vou morrer. Vou morrer. E com esse pensamento, vou morrer, começou a sentir angústia. E teve uma crise de ansiedade. Eu tratei ela durante 8 meses. E ela, graças a Deus, venceu essa crise de ansiedade e voltou à normalidade, trabalhar, estudar e etc. Então, essa é a situação. Esse botãozinho dentro da pessoa é acionado mesmo sem que um perigo iminente esteja ali. E a pessoa começa a passar mal na igreja, a pessoa começa a sentir muita ansiedade. Por exemplo, tomou uma bronca do chefe, ali acabou, a pessoa vai ao banheiro, chora, sente falta de ar, etc. Então, esse é o problema patológico, digamos assim, psicopatológico com relação à ansiedade. É quando a ansiedade extravasa o limite de ficar um pouco tenso, ansioso com mais notícia, com uma questão que tem que resolver no dia seguinte, com uma viagem de avião com possível turbulência, com qualquer situação do dia a dia. E a pessoa normalmente fica um pouco ansiosa, mas ela está sob controle. Então ali passa, a pessoa consegue trabalhar normalmente, a pessoa consegue fazer sua rotina normalmente. Esse é o problema. Nesse ponto aqui, a pessoa começa a perder esse equilíbrio. Começa a perder essa capacidade de se controlar, lidar com o que está acontecendo e simplesmente seguir em frente. A pessoa começa a ter problemas. E vejam, repito, cresce muito hoje, assustadoramente cresce muito hoje, as pessoas que estão sofrendo agora com isso. E quais são os principais sintomas em relação a esse tipo de ansiedade? Vejam, uma pessoa, normalmente, quando fica assim, sente falta de ar, o coração dispara,
a pessoa se sente em perigo. E a ideia, muitos têm o impulso de querer sair do ambiente que está. Só acha que tem que sair dali, não consegue se concentrar em nada. Fica com uma dificuldade muito grande de se concentrar muito tempo em alguma coisa. E a pessoa começa a ter prejuízos. Imagina uma pessoa está estudando, vai ter prova no final do mês, mas não tem cabeça para estudar, está se sentindo mal, aí começa a ter prejuízo. Repetiu de ano, não passou no concurso, não deu conta das tarefas do trabalho, foi ameaçado mandar embora, quer dizer, a situação vai só piorando. A pessoa começa a viver um drama, aí começa a ter problema em casa com a família, começa a ter problema na igreja, trata mal o irmão, e aí começa a ter mais problemas. E quem está de fora só enxerga aquela pessoa como talvez um sem educação, como uma pessoa autoritária, mas não sabe que essa pessoa está com problema, ela está precisando de ajuda. Então eu abro um parênteses aqui e dou um conselho, pode ser que no final eu esqueça disso, um conselho para as pessoas, você que lida ou convive com alguém assim, irmãos, a gente hoje, pastor Prates, tem uma tendência muito, infelizmente, muito fatal, de julgar muito rápido as pessoas. Eu estou dando aula esse mês, lá na igreja do pastor Marcos Santana, no seminário do IB, na extensão do IB lá, sobre psicologia pastoral. A gente está falando sobre aconselhamento cristão. E uma das coisas que eu disse, que um bom conselheiro, ele precisa tomar conhecimento do que está acontecendo com aquela pessoa. Que às vezes, como é que você vai aconselhar uma pessoa, você não sabe qual é o contexto, o que ela está vivendo. Às vezes a pessoa tem aquela atitude porque uma pessoa às vezes tem uma vida difícil, às vezes aquela pessoa é agressiva porque foi tudo que ela aprendeu, tinha um pai assim, tudo na casa dela era gritando, era no tapa. Então as pessoas às vezes não sabem, não conhecem o histórico daquela pessoa. Pessoas podem mudar, pessoas podem aprender, pessoas podem ser lapidadas. Então, nesse caso, a gente precisa tomar conhecimento. Irmão, o que está acontecendo? Conversar com alguém. Ela é casada? Tem filhos? Ela mora com quem? Aí alguém vai dizer, não, essa pessoa aí, ó, separada, o marido saiu de casa, arrumou outra pessoa, está vivendo um problemão, ela que ficou com os 3 filhos, o ex-marido não dá nem atenção para as crianças. Quer dizer, quando você começa a tomar conhecimento do histórico da pessoa, você já começa a lidar com aquela situação diferente. Então o problema das pessoas é que as pessoas são muito rápidas para julgar e condenar e atacar. E às vezes não tem aquele tato de perceber qual é o histórico, o que está acontecendo, para poder justamente lidar com aquela pessoa, ajudar ela se necessário. Então esse é um conselho aqui muito importante para quem está assistindo essa aula. Sabe, veja que na igreja, irmão, a gente tem uma tendência muito disso. Tipo aquela coisa, não, Pedro, Tiago e João, eu tenho minha panelinha aqui na igreja. Se mexer com João, irmão, eu vou em cima. Não mexe com João, não. Se mexer com o Tiago, eu estou dentro. Não, pastor. Quem é que vai ficar no departamento X? Não, pastor, eu posso botar o João e o Tiago comigo? Eu gosto de trabalhar só com eles. A panelinha. Irmão, igreja não pode ter panelinha. O negócio da igreja é ter panela de pressão. É para botar todo mundo. Bota logo todo mundo. Agora você vê o que acontece. Aí você tem essa coisa. Tem gente que quer aquela coisa. Minha panelinha é minha panelinha. Mas se não é da minha panelinha, ministério tesoura. Corta, pastor. Corta, pastor. Tira, pastor. Fulano. E às vezes a pessoa, irmão, vê que o evangelho, a Bíblia diz o quê? Jesus ensinou, misericórdia quer e não sacrifício. Não adianta, irmão, ter muita unção. Não adianta ter muito talento. Não adianta ser muito inteligente. Canta bem, prega bem, ensina bem. E não tem misericórdia com as pessoas. Tem que ter amor, tem que ter misericórdia. Às vezes a pessoa é tão dura para bater no outro, não pensa, calma aí, irmãos, é uma vida. Às vezes ali, está uma pessoa que a mãe orou 20 anos para Deus salvar, irmão. Aí não tem paciência, quer tudo arrebentar, tudo falar. Não, que eu sou realista, eu tenho que falar que eu sou verdadeiro. Que isso, irmão? Igreja é lugar de amor, lugar de misericórdia. Às vezes as pessoas são muito duras. A gente precisa ter um pouquinho de amor, um pouquinho de paciência, irmão. Quando é nosso filho, se é o seu filho que vem numa situação dessa, você quer que todo mundo tenha paciência, todo mundo tenha empatia. Agora, quando é os outros, é só bater, é só exortação. Tem que ter paciência, irmão. Tem que ter amor. A gente precisa ter amor verdadeiro. Jesus diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas a Bíblia não diz que o amor de todos esfriará. É o de muitos. Ou seja, o seu não pode esfriar. Agora, dentro dessa questão, eu já mostrei aqui um pouco dos sintomas. Agora,
O que causa muito a ansiedade? Hoje, principalmente, tem as questões genéticas. Pastor, a gente tem as questões genéticas, tem gente que, por exemplo, quando você tem um pai ou uma mãe que sofreram de ansiedade ou sofrem, aumenta a chance de você ter. Se você tem um avô, uma avó, aumenta mais ainda. Isso não é determinante. Por exemplo, minha mãe teve ansiedade, eu vou ter. Não é determinante. Tem pessoas que podem não ter. Às vezes um episódio pode acionar aquilo naquela pessoa e ela tem mais chance de ter. Mas ela pode passar a vida toda e nunca ter, nunca sofrer. Então, não é bem assim, não é determinante as causas genéticas. O pior é o que aparece justamente aqui na continuação do nosso tópico 1, quando fala no tópico 1.2, a vida é mais que um mantimento, e o tópico 3, olhar para as aves do céu, que é o quê? A solicitude da vida. Que é o quê? As pessoas hoje, irmão, estão muito preocupadas com dívida, com conta, com problemas. As pessoas estão vivendo uma coqueluche de coisa ao mesmo tempo. A pessoa trabalha de dia, estuda de noite, faz curso. Aí o dia do descanso, que era para descansar, a pessoa já arrumou um curso paralelo para fazer. As irmãs têm tarefa doméstica, coisa tem que arrumar, tem que fazer. Então as pessoas se envolveram com tanta coisa. E alguns ainda ocupam mais de uma função na igreja. Ele cruza, cabeceia, faz o gol e ainda comemora. Quer dizer, a pessoa está na igreja, ele é líder de um departamento, secretário, tesoureiro, que não sei o que mais. Irmão, a pessoa está com um monte de tarefa, a pessoa não vai dar conta. Sabe, uma coisa é você... Já viu aquele pessoal que fica em sinal de trânsito? Aquele pessoal artista de circo, pega as bolinhas e começa... Uma coisa é você parar no sinal de trânsito da tua vida, irmão, um momento ali, jogar a bolinha para cima e começar a jogar. Outra coisa é você começar a fazer isso a vida toda. Começa a viver a vida como? Indo trabalhar, colégio, estudo, filho, departamento da igreja e vai lá. Irmão, a mente tem hora que você já não... Aí cai uma bolinha, aí já te atribula, aí cai outra bolinha, pega de novo e joga pra cima. Aí daqui a pouco joga, a esposa liga, tem que pagar a conta, outra bolinha. Daqui a pouco liga o pastor, já resolveu aquele problema? Outra bolinha. Daqui a pouco tua cabeça tá como, irmão? Ou seja, irmão, é muita bolinha, é muito problema, é muita situação, é muitos papéis para fazer, para desempenhar. Quer dizer, a pessoa vai acabar pifando. Então, essas são questões. Meu conselho em cima disso aqui é o quê? Você precisa parar. Não dá para fazer tudo de uma vez. Você pode fazer tudo com mais tempo. Ou seja, em vez de tentar fazer tudo em um ano, tudo em 2 anos, calma aí, não vai dar para fazer isso agora. Eu vou abrir mão disso aqui, ano que vem eu faço isso aqui. Não, daqui a 2 anos eu começo isso aqui porque eu vou terminar aqui. Eu fui procurado por uma professora, ela estava sofrendo muito com ansiedade, não estava dormindo de noite, ela estava tendo crises, ela tremia, passava mal às vezes dando aula. Aí eu perguntei, como é que é a sua rotina? Descreve para mim a sua rotina. Ela estava fazendo 2 pós-graduação, dando aula em 2 colégios, dando aula em 2 cursos de teologia à noite. Quer dizer, a vida dela estava uma loucura. Ela tinha que dar conta das coisas de casa. Eu falei, irmã, por que você não deixa essas 2 pós? Deixa uma e faz uma primeiro. Quando terminar uma, faz a outra. Não, mas eu falei, irmã, que adianta a senhora continuar essas pós se a senhora não ter vida? Não ter lazer, não ter saúde. Daqui a pouco só vai pifar, não vai fazer nada. Se a senhora for no médico, se a senhora parar por causa de problema de saúde e parar, não vai ter nenhum nem outro. Não dá para fazer rápido demais. Não dá para recuperar o tempo perdido na vida assim, não. Aí ela parou, trancou uma e continuou só com outra. Falei, por que em vez de dar aula em 2 cursos teológicos, só não dá aula em um só? Para a senhora ter algum momento livre à noite para a senhora? Ela foi e abriu mão de um curso teológico e ficou só com um. Eu perguntei, quais são suas funções na igreja? Departamento infantil, tem isso, tem aquilo. Só não fica só com o departamento infantil, conversa com o pastor. E aí ela abriu mão e ficou só com o departamento infantil. O que ela fez depois disso? Entrou na hidroginástica, fez uma viagem para a casa de uma amiga na região dos lagos aqui no Rio de Janeiro, foi passear, coisa que ela não fazia, foi no cinema. Ela começou a viver, e aí começou a melhorar rapidamente do problema. Então, irmão, não adianta fazer tudo ao mesmo tempo, rápido demais, e nem adianta viver a vida angustiada, irmão. Não abraça aquilo que não dá para alcançar. Vai devagar. Tá? Tem gente que está, irmão, louco, porque está devendo tanto, aí fica naquilo, não, mas pela fé, vou fazer pela fé,
vou fazer pela fé. Uma coisa, irmão, é Deus te dirigindo uma coisa. Outra coisa, a pessoa não vai dar certo. E a pessoa começa a se enrolar. E quem é que vai pagar a conta? Outro dia eu vi um grande pastor dizendo que se ele pudesse voltar atrás, uma coisa que ele nunca teria feito na vida foi viver como ele vivia na pressão de conta. Porque quem teve que ser o para-raio disso tudo foi a esposa dele. Ele disse que descontou nela toda a sua raiva, toda a sua agressividade. Porque vivia com a pressão, vai vencer amanhã, daqui a pouco já vence outra, na pressão, e ele descontou tudo isso aonde? Quem foi o para-raio? A esposa dele quase acabou com a saúde dela, quase acabou com a vida dela. Quer dizer, ele não estava bem e ainda arrebentou com a saúde dela. Então, irmãos, esse é o segredo. Jesus vai dizer o seguinte, ó, eu estou cuidando de vocês. Então, você precisa parar hoje e fazer uma reformulação na sua vida, nas suas prioridades. O que eu posso adiar? O que eu posso deixar para depois? O que é mais importante fazer agora? E começar a fazer e confiar, irmão. Deus vai te dar vitória. Deus cuida de você. Aquilo que Deus mandou você fazer, aquilo que Deus colocou você para fazer, aonde Deus colocou você, Deus vai te garantir. Faz a tua parte que Deus vai cuidar de tudo. O nosso tópico 2, ele vai mostrar que a ansiedade para nada é proveitosa. É o que eu venho mostrando aqui com esses exemplos, com essas colocações, em tudo que você está aprendendo aqui agora. Então nós precisamos hoje justamente cultivar na nossa vida hábitos que nos tornem menos estressados e menos ansiosos. Sabe? Eu perguntaria a quem está assistindo essa aula aqui, o que mais faz você ficar ansioso? Você precisa escreve isso. O que mais me deixa ansioso hoje? E um outro ponto em cima disso, eu vou dar uma dica muito importante aqui. Tem uma técnica, inclusive eu até passei para o pastor Prates numa ocasião, muita gente tem e aprende, que é a técnica chamada de acalme-se. É um acróstico, a palavra acalme-se, em vez de ser escrita no horizontal, a gente faz no vertical, no início da folha, no lado esquerdo, e cada letra vai virar uma frase. É uma técnica hoje, as primeiras 4 letras são basicamente a forma de lidar com uma crise de ansiedade e também um aperfeiçoamento no dia a dia de como agir, de como pensar, de como lidar com as situações. Por exemplo, a primeira letra da palavra acalme-se, A, significa o quê? Aceite a sua ansiedade. Que é o quê? De forma geral, uma crise de ansiedade, ela pode ser muito incômoda, mas ela não costuma ser letal. Ela não mata. Ela é incômoda, mas não mata. Claro, se uma pessoa começa a ter crises repetidas, isso pode desenvolver outros problemas. E se a pessoa já tem, por exemplo, um problema cardíaco, a pessoa já tem algum problema de saúde sério, isso pode ser fatal, não por causa da ansiedade em si, mas pelos outros problemas que a pessoa já tem de saúde. Então, o ideal nesse caso é procurar ajuda. Procurar o seu médico, procurar ajuda. Tá? Agora, a crise em si, de ansiedade, ela pode ser muito incômoda, mas ela não é letal, ela não mata. Você que está assistindo essa aula, quantas pessoas você já conheceu que morreram de ansiedade? Provavelmente você não conheceu ninguém, justamente por isso. É incômoda, mas não mata. Então, a primeira letra é o quê? Aceite a sua ansiedade. Você está no local e está sentindo muita ansiedade, você não precisa fugir, você não precisa ir embora dali. Nada vai acontecer, você não vai morrer. E outra coisa, aceite a sua ansiedade por outra razão, porque a ansiedade, ela vem rápido. Às vezes é no estalar de dedo. Você recebeu um telefonema, bum! Lembrou de uma situação, da mesma forma que ela veio rápido, ela vai embora rápido. Então, aceite a sua ansiedade. Você não vai morrer e aquilo é passageiro. Segundo, a letra C significa o quê? Contemple as coisas à sua volta. Isso é muito importante. É uma dica que eu estou dando para os irmãos aqui, muito preciosa. Que é o quê? Você tem que mudar o foco. Tem que olhar para outra direção, tem que mudar o que está pensando. Porque o que as pessoas erram? Está muito ansioso, aí vai para o quarto, se tranca, fica só sentindo ali, prestando atenção no corpo e no que está sentindo. Fica calado, sentado ou andando, só prestando atenção. Eu tive uma paciente que eu atendi online. Eu moro no Rio de Janeiro e ela mora em Roraima. Ela tinha pânico de avião. E ela ia numa caravana que eu ia fazer para Israel. E ela me ligou, fizemos 3 meses de sessões online. E ela venceu o pânico de avião, viajou para o Rio de Roraima e foi com a gente daqui. Porém,
No último dia nosso em Jerusalém, eu estava no meu quarto, no hotel, e meu telefone tocou. Uma irmã da caravana me ligou dizendo, olha, vim aqui no quarto da fulana, ela está passando mal. Cheguei lá no quarto, ela estava na cama deitada, tinha umas 4 pessoas no quarto com ela. Vou morrer, gritando, se batendo, respirando ofegante. E eu cheguei, segurei a mão dela, falei, como é que tá? Já fez a sua mala? Nós vamos embora amanhã. Não, vou morrer, não sei o quê. Eu disse, irmã, ó, e aquele monte de xing-ling que você comprou para os seus filhos? Já guardou? Seus filhos vão querer aquele negócio, hein? Se você chegar sem isso lá, vai dar problema. Aí ela deu uma risadinha. Não fiz a mala ainda não. Aí eu perguntei. Ela tomava 2 remédios para ansiedade. Eu falei, a senhora tomou o remédio hoje? Os remédios? Não. Por que a senhora não tomou? Eu estava muito alegre, achei que não precisava. Tomou ontem? Também não. Qual foi a última vez que a senhora tomou? Ah, eu tomei há 4 dias. Eu falei, tá vendo? A senhora não pode deixar de tomar a medicação. Vai lá pegar o remédio. Aí uma irmã, não. Eu falei, não, deixa ela pegar. Vai lá, pega a medicação. A outra irmã, falei, pega então a água para ela. E ela foi conversando comigo, pegou a água, tomou, foi falando, foi fazer a mala, já não estava mais gritando nem se debatendo. Ou seja, mudou o foco. Mudou o foco. Esse é um ponto importante. Mudou o foco. Irmão, você precisa mudar o foco. Parar de olhar para aquilo, para de prestar atenção no que está ansioso. Então, muda o foco. Contemple as coisas à sua volta. Muda o que está pensando, muda o que está vendo. Terceiro, é a letra A de novo, de acalme-se. Haja com a sua ansiedade. Isso aqui é muito importante. Por quê? As pessoas geralmente, quando estão muito ansiosas, o que elas fazem? Ah, eu ia na igreja? Não vou mais não. Ah, eu ia comer pizza com... Não, vou comer pizza com ninguém não, vou ficar em casa. Irmão, se a pessoa não quer ir, não tem problema. Mas uma coisa é isso se tornar uma rotina, que é o quê? Você adiar, cancelar, mudar planos porque está ansioso. Ou seja, qual o nome disso? É uma prisão sem muros. Daqui a pouco você só faz o que a ansiedade determina, aonde ela te deixa ir. Daqui a pouco você vai estar acuado, não faz mais nada. Então não pode permitir isso. Haja com a sua ansiedade. Não vou na igreja assim. Não é porque eu estou assim. Não, eu marquei com o pessoal para comer pizza, não vão comer pizza. Não, vou deixar isso atrapalhar a minha vida não, vou fazer. Haja com a sua ansiedade. Uma senhora me procurou uma ocasião e ela foi encaminhada pelo médico. Esse dedo aqui estava enfaixado, ela quase amputou esse dedo aqui com a faca de carne na cozinha. Ela fazendo as coisas de casa, foi cortar a carne e pum, esse dedo aqui ficou pendurado. Quase perdeu, ele teve que ir para o hospital, fazer religação, fazer fisioterapia depois, e mesmo assim os movimentos não ficaram 100% inicialmente. Eu perguntei como é que era a vida dela, como é que era a rotina, trabalhava com o marido numa empresa, que eles tinham um pequeno negócio, e ainda assim tinha um filho pequeno, igreja, um monte de coisa. Eu falei, irmã, escreve num papel 3 frases e coloca em vários locais da casa. É mesmo? Eu falei, coloca aí. Primeiro, número 1, termine o que começa. O que ela fazia? Nervosa, muito ansiosa? Fazia uma coisa, não terminou, já abria outra, e quando via, estava um monte de coisa, parece que as coisas não estão rendendo, e vai ficando mais nervosa. Se a pessoa está fazendo uma tarefa que demanda tempo, é uma coisa, vai levar tempo, não adianta ficar esperando aquilo terminar, faz outra. Mas se você pode fazer uma coisa e concluir, conclui, depois faz a outra, começa a outra, e depois concluiu, faz a terceira, porque isso vai dando à pessoa aquela sensação de realização, de que as coisas estão rendendo, meta sendo cumprida. Enquanto que você começa a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, vai ficando mais nervoso, mais ansioso, é pior. Número 2, falei para ela, não faça nada no piloto automático. O que é isso? Ela já tinha, aquele incidente com a faca foi o 3º, em 15 dias. Ela já tinha caído no banheiro, lavando o banheiro, e quase se machucou, podia ter morrido. Já tinha tido um outro problema com o ferro de passar roupa. Se queimou a barriga com o ferro de passar roupa. Falei, não faz nada no piloto automático. Tá passando roupa vendo televisão, tá passando roupa falando no celular. Falei, não, concentra no que está fazendo. Está fazendo isso aqui? Faz isso aqui prestando atenção no que está fazendo. A pessoa, quando é muito ansioso, ela tem dificuldade nisso. De dar concentração há muito tempo numa coisa só. Falei, concentra no que está fazendo. Você está fazendo aquilo ali, termina de fazer aquilo ali. Presta atenção no que está fazendo. Então, primeiro,
Faz uma coisa de cada vez, termina o que começa. Segundo, nada no piloto automático. E a terceira, não deixe de fazer nada por causa da ansiedade. Ou seja, se propôs a ir, vá. Se propôs a fazer, faça. Não cancele nada porque está ansiosa. Ela colocou isso na parede de casa, no quarto, na cozinha. Simplesmente os acidentes, os problemas praticamente acabaram. Então, haja com a sua ansiedade. Não deixe de fazer, não deixe de ir. Já sabe que não vai morrer. Já sabe que aquilo é rápido e passageiro. Já aprendeu a mudar o foco. Agora vai agir com ansiedade. E aí, em quarto lugar, tem uma outra palavra aí, uma outra letra, que é o L, que significa o quê? Libere o ar dos pulmões. Uma coisa que as pessoas sentem muito quando ficam ansiosas é o quê? Falta de ar. E muitas pessoas têm a sensação de que o ar não está entrando. Está respirando, mas o ar não está entrando. E não é isso, é justamente o contrário. Como a pessoa fica naturalmente ofegante, ela não percebe o quê? Que ela está respirando muito rápido. Então ela inspira muito rápido, o ar entra, só que não dá tempo do ar sair todo e já entra mais ar de novo. Então não é falta de ar, é excesso de ar, o ar está preso nos pulmões. Então aí entra uma técnica simples de respiração, que é o quê? A pessoa para, naquele momento está sentindo, está sem ar. Só fazer isso que eu estou falando aqui, ó, pelo nariz. Inspira contando até 3. E aí, em vez de soltar o ar, segura o ar contando até 3. E depois disso, solta o ar pela boca, devagar, contando até 6. Faz isso pelo menos umas 20 vezes, uns 2 minutos. O que vai acontecer? Que não tem nada a ver com Seishonoei, não tem nada a ver com religião oriental. A questão é simples. Você oxigena o cérebro, você relaxa os nervos e os músculos, e você simplesmente quebrou aquela sequência de... Ou seja, o ar preso acabou. Você vai começar a ficar mais relaxado. Tem pessoas que sentem sono por isso. Isso é tão sério que eu estou falando aqui, que eu fui procurado por uma mãe com uma jovem de 15 anos. Ela tinha tirado uma nota vermelha no final do último trimestre, ia ter que ir para a prova final, ligou para o pai deu uma bronca, eu pago o colégio caro e você... A menina ficou nervosa, desmaiou. Pensaram, vai para o médico, é problema, é um tumor no cérebro, meu Deus, é ataque cardíaco. Não, era ansiedade. Ela ficou com o ar preso, não conseguiu respirar direito, sentiu falta de ar e desmaiou. Ansiedade. Então, a respiração sozinha não resolve o problema, mas se você une, aceite a sua ansiedade, contemple o mundo à sua volta, as coisas à sua volta, haja com ansiedade e libere o ar dos pulmões, você começa a ter uma vida melhor, você começa a reagir melhor a isso. Eu vou te mostrar aqui na prática 2 exemplos disso. O que aconteceu? Tinha um paciente que sofreu muito com isso. Ele estava dentro do supermercado, um hipermercado, compra de início do mês, carrinho cheio, sozinho, chegou na fila do caixa, uma fila grande em todos os caixas, tinha várias pessoas com carrinhos grandes na frente dele, começou a dar nervoso, vontade de sair dali, vou embora, vou largar esse carrinho. Só que aí o que ele fez? Olhou para o lado dele, tinha uma prateleira só de chocolates. E aí ele começou, calma aí, eu não vou morrer, não vai acontecer nada. Começou a contar quantos chocolates tinha da marca A de chocolate. E começou a contar. Depois começou a contar todos os chocolates que tinha da marca B. E começou a contar. Depois começou a contar todos os chocolates que tinha da marca C. E foi contando. Quando ele estava acabando de contar, chegou a ver ele no caixa. E nisso, enquanto ele contava, ele foi respirando. E foi fazendo e contando. Ninguém percebeu, ele estava lá, passou. Eu tive uma paciente que ela teve um acidente no metrô, indo trabalhar, quebrou o pé. Levou 6 meses com fisioterapia, foi uma recuperação lenta. E aí, imagina o drama de voltar a trabalhar e pegar o metrô de novo. Ela casada, o pai levou ela no metrô, a mãe levou ela para pegar o metrô, mas eles não podiam ir todo dia. E aí, por fim, ela teve que enfrentar aquilo sozinha. Quando chegou na estação do metrô, esperando o trem, viu lá a tela. O seu trem, tá, o trem dela, a direção lá, 12 minutos. Meu Deus do céu. Começou a pensar, vou passar mal. Daqui a pouco ela lembrou disso aqui que eu ensinei a vocês agora. E ela pensou, calma aí, não vou morrer.
Isso aqui, né, eu acho, é científico, não vai acontecer nada. Quando ela entrou dentro do trem, olhou para as propagandas das telinhas de vídeo, anunciando produtos, e por fim, continuou olhando para a grade. E aí foi contando quantas estações na linha 1, na linha 2, na linha 3, na linha 4, os nomes que ela conhecia, que ela não conhecia. Aí começou a descobrir que aquele nome pertencia a um fulano que foi escritor, não sei de que época. Ela começou a se interessar, achou até interessante aquelas descobertas que ela estava fazendo de coisas que ela nunca saberia. Ah, o outro nome pertenceu a um índio tal, da tribo X, dos Tupi-Guarani, e começou a fazer isso. Quando ela viu, chegou a estação dela. Quando ela desceu, ela se sentiu como? Mais confiante, mais firme, mais forte. Ela pensou, meu Deus, eu venci. Eu estou falando aqui de gente que é crente, essa menina é diaconisa. E ela venceu aquele momento, se sentiu mais confiante. Gostou, falou, poxa, agora eu sei como lidar com isso, se eu estiver na rua sozinho. E a partir daí ela passou novamente a ir para trabalhar sem ninguém. Percebe o que eu estou mostrando para vocês? Tanto esse exemplo como o rapaz do mercado, como o dela, são exemplos que mostram que coisas simples como essa, práticas, passos como esse, podem mudar essa situação. Então, é uma dica preciosa que eu estou dando para vocês aqui, para ajudar, inclusive entrando até no tópico 3, que é vencendo a ansiedade. Agora, meus irmãos, assim, as outras letras, o pastor Pratos até já me chamou a atenção aqui, das outras letras. As outras letras eu vou deixar, irmão, numa outra hora, como o nosso assunto aqui não é totalmente psicológico, é bíblico, eu vou deixar essas outras letras aqui. Quem quiser saber mais, escreve lá no nosso canal da Editora Betel, que eu vou colocar lá o esboço do que é a palavra toda calma. Vou colocar lá o esboço. A gente tiver uma turma aí, pelo menos mais de 50 pessoas pedindo lá, eu vou colocar tudo lá e vou explicar um por um para vocês. Tá bom? Nosso canal aí, irmão, já está chegando nos 80 mil, não é, pastor Prato? Está chegando quase 80 mil. Quem sabe vocês aí, ó, vão chegar a 80 mil essa semana aí, com a ajuda de Deus. Para a gente poder abençoar, chegar para muito mais irmãos aprendendo a palavra do Senhor. Agora, vejam, então essa parte eu vou colocar lá no canal da Editora Betel. Quando a gente vai lidar com a ansiedade, vencer a ansiedade, então, vejam que a Bíblia vai nos mostrar o quê? Jesus vai dizer para não andar ansioso por coisa alguma, mas manter a fé, a confiança no Deus que sustenta. No nosso tópico 3, o ponto 1 vai dizer, o Pai conhece as nossas necessidades. O tópico 2 vai deixar estabelecendo prioridades. E o 3, basta a cada dia o seu mal. Ou seja, irmão, por mais difícil que pareça, eu estava ouvindo o Augusto Cury, que é um psiquiatra, ele muito renomado, escritor também muito conhecido, ele disse uma coisa interessante, disse que depressão é passado demais e ansiedade é futuro demais. Uma pessoa tem muito futuro, excesso de futuro. Ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Então o que acontece? Nesse ponto, irmãos, nós precisamos exercitar a nossa vida, a nossa fé, e também nesse momento lembrar, por exemplo, você está assistindo essa aula, quantos livramentos Deus já deu a você em sua casa? Quantas portas não foram abertas? Quantas coisas boas não vieram? Quantas respostas de oração? Então essas coisas precisam moldar a nossa vida e essa experiência nos levar a ficar mais maduros em relação a lidar com a ansiedade. Calma aí. Deus é um Deus que cuida, Deus é um Deus que provê, sabe? Deus é um Deus que vai trabalhar. Se não aconteceu, não é para acontecer. Fiz o que eu tinha que fazer, não aconteceu, está na mão de Deus. E ao mesmo tempo ter paciência, porque algumas coisas não serão no nosso tempo. Eu lembro aqui, irmãos, quem aqui já não viu coisas que você queria, que você sabia que era de Deus, mas só foram ser realizadas 2 anos depois, 5 anos depois. Por quê? Porque não era o tempo. Você precisa confiar que Deus dirige a sua vida. Deus governa sobre todas as coisas. Você precisa descansar num Deus que cuida de você, sabe? Do ponto de vista de uma ansiedade não patológica, uma ansiedade do dia a dia normal, nós precisamos nos apropriar justamente do que eu estou mostrando aqui. Se é patológica, a pessoa está num nível pior, tem que procurar ajuda clínica, ajuda médica, ajuda psicológica, ajuda terapêutica. Agora, se a pessoa está sendo dominada pela ansiedade de uma situação ou um problema, eu te pergunto, Deus não tem cuidado de você até aqui? Deus não tem te guardado? Deus não tem te sustentado? Essa não é a hora de duvidar. Enquanto você assiste essa aula, eu quero dizer para você que esse dia
não é o dia do velório da sua fé. É o dia de você levantar suas mãos para cima e dizer: Deus, eu quero dizer que Tu és suficiente para todos os meus problemas. O Senhor é suficiente para todas as minhas demandas. O Senhor é suficiente para todas as minhas questões. Sabe, confiar no Deus que cuida de você. Sabe, irmãos, assim como um pai cuida de um filho, Deus cuida daqueles que o temem e o amam. Sabe, você olha para a Bíblia, Jesus, naquela primeira multiplicação dos pães e peixes, você imagina. Jesus vira para os discípulos vinham até Jesus, pastor Prati, e dizem o quê? Despede a multidão para que eles vão às aldeias vizinhas aí procurar o que comer. Tinha quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Sabe quantas pessoas tinha ali? Mais 20.000 pessoas. Onde é que eles iam arrumar comida para todo mundo? Irmão, desfalecer aquela turma. Aí Jesus vira para os discípulos e dá para eles uma ordem impossível. Dá-lhes voz de comer. Imagina os discípulos atônitos. Não, vocês é que vão dar comida para eles. Aí André vem, ó, tá aqui o lanche do menino, 5 pães e 2 peixinhos. Agora você imagina, pastor Prates, a Bíblia diz que no final daquela refeição sobraram 12 cestos cheios. Então eu imagino aqui que os 12 discípulos aqui serviram. Jesus manda sentar de 50 em 50. Irmão, na mão dos discípulos, na mão do garoto é o lanche. Colocou na mão de Jesus, você imagina a cena, coloca o primeiro cesto, ele dá graças ao Pai, pega o pão e começa. Aí encheu um cesto, coloca outro e continua. Comeu um pão, vem outro e vai enchendo. Quantas vezes você acha que aqueles cestos foram cheios, irmão? Para alimentar umas 20.000 pessoas. Aqueles cestos devem ter sido cheios, todos eles, dezenas de vezes, cada um. Imagina ele pegando o peixinho e partindo. E vai partindo. E não acaba. 2 peixinhos. Nós estamos falando aqui, irmão, de toneladas de peixe. Nós estamos falando aqui de toneladas de pão. E ele foi partindo 2 peixinhos. Por quê? Na mão dos discípulos é um lanche. Na mão de Jesus é provisão, milagre e sobrenatural. Irmão, não andeis ansiosos pelas coisas dessa vida. Coloca na mão de Jesus. Ora a Deus hoje. Pessoas que não oram são mais suscetíveis a viver dominados pela ansiedade. Na oração você consegue lançar sobre Jesus isso. Eu estou tratando aqui agora do ponto de vista espiritual. Eu trouxe um enfoque psicológico, agora estou aplicando. Eu digo, repito, o que passar disso, procura ajuda. Agora, dentro da igreja, qual é o nosso foco? Nosso foco não é fazer terapia no culto. Púlpito não é lugar de psicólogo. Igreja não é consultório clínico, não é lugar de terapia. Igreja é lugar de pregar a palavra. O que a palavra vai nos ensinar? Irmão, você precisa orar. Na oração você lança sobre ele a ansiedade. Na oração você começa a viver menos ansioso. Por que a geração de agora tem mais ansiedade? Porque ora muito menos. É uma geração que ora, que não ora. Automaticamente é muito mais suscetível à ansiedade. Então, é orar, dizer: Deus, esse problema está me corroendo, isso está me dominando, eu não consigo pensar em outra coisa. Você vai entender o que Jesus quis dizer, que a palavra de Deus nos ensina quando diz que a paz de Deus guardará os nossos corações. Você imagina, como é que a paz de Deus pode guardar nosso coração? Blindado da ansiedade. Quando a gente consegue lançar sobre Jesus isso, confiar nele. Então, você precisa orar. Você precisa fazer das experiências passadas, dos livramentos e milagres da sua vida, das provisões sobrenaturais que Deus já deu a você e a sua casa, de aprendizado aplicado e contínuo na vida. Ou seja, eu aprendi isso aqui, daqui para frente eu vou fazer diferente. Ó, isso aqui marcou nossa família, daqui para frente isso aqui vai moldar alguns detalhes que a gente costumava fazer diferente, porque a gente fazia errado. Olha o que aconteceu, olha o que Deus fez. Então, a gente precisa fazer das lições passadas também um aprendizado e não serem esquecidas. Por que na Bíblia manda, no Antigo Testamento, relembrar a saída de Israel com a festa da Páscoa? Festa tabernáculo, festa eles comemoravam lá a festa do Purim. Por que tem tanta festa todo ano? Para relembrar
o que Deus fez, relembrar livramento, relembrar, porque as pessoas esquecem. Você precisa trazer isso à memória. Você está aí pensando no que não aconteceu, pensando que vai dar errado, pensando que não sei o quê, e olha o que Deus já tem feito. Você precisa trazer isso para a tua vida, para a tua família. Você precisa trazer isso para a tua história. Você precisa relembrar, meu Deus, olhar para a tua família, você lembra como é que Deus deu essa casa para a gente? Lembra como é que Deus abriu essa porta? Lembra onde é que a gente estava há 10 anos atrás? Olha o que Deus fez. Olha onde Deus colocou a gente. Olha a situação que a gente viveu e olha onde Deus está colocando a gente agora. Então essas coisas têm que mexer com a gente, tem que mudar a gente. Porque de outra forma, irmãos, qual o valor de ter vivido experiências tão tremendas? Você vai viver uma vida miserável, dominado pela ansiedade. Então você precisa pensar naquilo que te dá esperança, como diz a palavra de Deus. Eu termino minhas palavras aqui, em cima disso, dizendo o seguinte: não é a vontade de Deus que você ande ansioso. Não é a vontade de Deus que você seja dominado pela ansiedade. Não é a vontade de Deus que você sofra desse jeito. Procure ajuda profissional se você precisa. Procure ajuda. Se você sente que sozinho não consegue, procure apoio. A máxima da vida é tudo que você não consegue vencer sozinho, procure ajuda. Segundo, se aproprie das boas recordações, dos livramentos, das bênçãos, etc. e faça com que elas moldem sua vida daqui para frente, para que você viva menos ansioso e com mais fé e confiança em Deus. Terceiro, ore, porque pessoas que não oram são muito mais suscetíveis a uma vida dominada pela ansiedade. Eu espero sinceramente ter ajudado você e a sua casa. Eu não esgoto naturalmente aqui o assunto, já que o assunto é muito mais amplo e tem muito mais coisas. Eu espero com isso, pelo menos, ter ajudado vocês a ter uma vida melhor daqui para frente. Que Deus abençoe vocês, que Deus possa nos guardar e que a aula desse domingo seja uma aula de refrigério para todos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito bem, muito obrigado, pastor William Barros. Olha que brilhante contribuição, quanta coisa nós aprendemos aqui, quantos ensinamentos preciosos, né? Tanto na área da saúde, né? Da psicologia, como também na área da Bíblia, né? Nosso estudo bíblico aqui, que maravilha! Amei muito, acho que todos nós aprendemos muito aqui hoje, foi muito bom. Mais uma vez, pastor William Barros, muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Nós aprendemos com essa lição que, primeiro, o alvo principal dos princípios ensinados por Jesus Cristo é mostrar que a ansiedade é desnecessária e que não devemos permitir que o afã do dia de amanhã desequilibre a estrutura de nossas vidas. Segunda coisa que nós aprendemos, o único efeito que a ansiedade pode produzir em nossas vidas é torná-la inoperante e negativa. E o terceiro, o Senhor conhece as nossas necessidades, ordena que priorizemos seu reino e vivamos bem a cada dia. Vimos também que a advertência contra a ansiedade não é uma condenação da prevenção. Trata-se de não sermos sobrecarregados com os problemas e as dificuldades que ainda nos são desconhecidos. Em todo o tempo devemos confiar no cuidado e na provisão de Deus tão necessários para cada dia. E assim nós chegamos ao final desta aula. Querendo bom Deus, na semana que vem, a gente vai estar de volta aqui, compondo novamente esta mesa para estudarmos a lição de número 11, que tem como título a relevância do discernimento. Olha, muito obrigado por ficar conosco até agora, por se inscrever em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Resta-nos agora despedir de vocês e o faremos com uma oração. Convido vocês a juntar-se a nós nesse período. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esta aula que tratou sobre o tema ansiedade. Nós acreditamos, ó Pai, que esta aula e as explicações aqui, tanto da revista, trazida pelo nosso comentarista, o Bispo Abner Ferreira, como os comentários adicionais aqui do pastor William Barros, tenha contribuído muito com o crescimento, o aprendizado e a melhora na vida de muitas pessoas.
A nossa oração é que as pessoas tenham sido tocadas, ó Pai, com esta lição e que tanto a escola, reunidas em classe nas igrejas, como as pessoas que terão conhecimento através apenas da acompanhar pelos vídeos na internet aqui no YouTube, possam ter a sua vida mudada e transformada para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, ajuda-nos a sermos mais equilibrados e que nós todos não sejamos mais tão ansiosos e não nos preocupemos mais com essas coisas da vida, mas que nós possamos descansar o nosso coração confiando no Senhor, que é um Deus provedor, que tudo provê e que ama os seus filhos. Muito obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.